Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui comigo hoje. Hoje eu vou ler pra vocês o capítulo 1, tá? Do livro Um Curso em Milagres. Vou ler pra vocês hoje o significado dos milagres, tá? Por que eu escolhi começar por aqui, né? Pelo capítulo 1. A introdução do livro a introdução geral do livro, a nota do tradutor, o prefácio é um resumo que eles fizeram, né, nessa tradução em português. É um resumo de como o livro foi criado, né, de tudo que aconteceu com os autores do livro, né, como que esse conteúdo chegou, né, até eles. Eu optei por começar já pelo capítulo 1 porque é grande, tá? A introdução dele tem muita nota científica, enfim, tem muita coisa que nesse momento eu acho que não faz sentido eu ler aqui, tá? Então, quando vocês decidirem, né, optarem por adquirir o livro físico, vocês conseguem entender direitinho como que todo esse conteúdo chegou até a autora, tá? Que na verdade não é uma autora só. O conteúdo chegou para ela, mas foi ela e um colega de trabalho, né? Eles eram dois psicólogos, né? E ela era ateísta, ele também. Isso para vocês terem uma ideia, né? De tudo que ela passou diante das informações que ela foi recebendo. No início ela não acreditava, ela achava que estava ficando louca, enfim. E nesse comecinho aqui ela resume como que esse livro chegou para ela. Então bora lá, hoje eu vou começar lendo para vocês o significado dos milagres. Vamos lá. Nesse capítulo 1, Jesus ele fala dos princípios dos milagres. É completamente diferente esses princípios aqui de tudo que você já ouviu até hoje na sua vida sobre milagres, tá? Não tem nada a ver com a forma como a gente traduz o significado dos milagres. Então bora lá. Os princípios do milagre. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são os mesmos. Todas as expressões de amor são máximas. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Os milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Milagres são naturais. Quando não ocorre, algo errado aconteceu. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que o recebe. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. A oração é o veículo dos milagres. É o meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e através dos milagres, o amor é expressado. Lindo, né? Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Milagres são tantos princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal.
São sempre afirmações de renascimento, que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e do teu próximo simultaneamente. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem da cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. E esse é o reconhecimento que conduz o poder curativo do milagre. Milagres são sinais naturais do perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los aos outros. Milagres são só associados com o medo devido à crença de que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existem. Isso conduz a uma negação da vida espiritual. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar mortos, porque tu mesmo fizestes a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és o milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo mais é o teu próprio pesadelo, e não existe. Somente as criações da luz são verdadeiras e reais. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é a parte essencial do valor dos milagres na expiação. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. Meu cachorro está no escândalo aqui. Vou dar uma pausazinha aqui. Vou soltar, vou ver o que ele está querendo ali e já volto. Pronto, voltei. Vamos ver onde que eu parei aqui. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio. A revelação é o fim. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente.
Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Isso te ergue à esfera da ordem celestial. Nesta ordem, tu és perfeito. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua santidade. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. O milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Gente, só uma pausazinha aqui. Isso aqui é Jesus falando, tá? Então, às vezes ele fala em primeira pessoa. Eu tô só lendo, mas isso aqui é Jesus falando, tá bom? Só para ficar claro aqui. O milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como um catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Vou fazer uma pausazinha aqui de novo. Então, o que é o milagre, né? Desse curso em milagres? Quando eu comecei o estudo, pelo meu histórico, né? Eu sempre fui da igreja e tudo mais, então quando falava em milagres, a gente já concilia, né? A gente já imagina que milagres é tipo cura de alguma coisa, né? Uma bênção recebida. Aqui, nesse livro, Jesus ele deixa bem claro pra gente que o milagre, ele é a cura da nossa percepção, a nossa percepção equivocada. Então, o milagre no qual Jesus se refere, convida a gente, segura a nossa mão para caminhar, é o desfazer de todas as ilusões, de todas as mentiras que estão dentro da nossa mente e faz com que a gente enxergue tudo ao nosso redor de uma forma equivocada. É como se a gente estivesse olhando, ele até cita isso aqui inclusive, é como se a gente estivesse olhando através de uma janela escura. Uma janela escurinha assim e com muita sujeira, sabe? A gente não consegue enxergar a verdade, né? Quando a gente olha por uma janela assim, um vidro bem escuro. E aí é dessa forma que a gente enxerga, né? A gente vê, a nossa percepção, ela é através do corpo que o ego usa para enxergar o mundo. O milagre nada mais é do que o desfazer dessa percepção, dessa forma de olhar. Então, o que o milagre faz? O milagre, ele corrige a nossa forma de olhar e o lugar de onde a gente olha. Então, se antes de começar a compreensão, né, de entender tudo isso, a gente olha para o mundo através do ego, com o olhar do ego, que é o que a gente está acostumado, é o nosso sistema de pensamento, é olhar para o mundo através do ego. Né? Então, a gente enxerga tudo através de uma janela escura, a gente não vê a verdade. A gente vê tudo distorcido. O milagre, ele faz essa correção. Jesus, ele entra na nossa mente e corrige, limpa aquela janela que está escura e faz a gente enxergar a verdade, tal como Deus a criou, que só Deus existe, só Deus é real, né? Ele corrige a nossa percepção e nos mostra a verdade em todas as coisas. Então a gente começa a olhar para esse mundo, né, para tudo à nossa volta, para todas as situações, e a gente começa a ver que
A única verdade de tudo é Deus. E essa verdade, ela vai surgir, né, no decorrer do tempo, conforme a gente vai treinando a nossa mente para olhar desse lugar do Espírito Santo, para olhar com os olhos do Espírito Santo, né, com os olhos de Jesus, da centelha divina, do eu superior, enfim, de Deus, da forma que você quiser chamar. Mas o convite desse livro mesmo é esse. Jesus, ele pega pela nossa mão e nos conduz para esse lugar onde ele... Isso que me deixou muito feliz, é entender essa compreensão de que não sou eu que vou fazer esse trabalho, sabe? É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo quem faz esse trabalho por mim, de limpar da minha mente todas as mentiras, toda essa percepção distorcida. Isso é o milagre do qual o livro se refere, tá bom? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Aqui, o milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa ou falsa. É isso que eu estava falando para vocês. O milagre, ele corrige toda a nossa percepção, porque a gente não enxerga a verdade. A gente